Muitas vezes, somos levados a acreditar que a pessoa mais sábia é aquela que parece ter todas as respostas. A sociedade valoriza aquele que se destaca com sua eloquência e prontidão em responder qualquer pergunta, como se esse fosse o verdadeiro caminho para o conhecimento. Mas, será que isso realmente define o que é ser sábio? Será que a sabedoria se resume em ter respostas prontas para tudo? Imagine por um momento como seria viver em um mundo onde ninguém se atreve a questionar. Onde as respostas são simplesmente aceitas e o questionamento é visto como fraqueza ou ignorância. Seria um mundo estagnado, sem inovação, sem descobertas e, o mais importante, sem crescimento. Porque o verdadeiro aprendizado não começa com uma resposta, mas com uma pergunta. A verdadeira sabedoria não está na segurança de quem acredita saber tudo. Pelo contrário, o sábio é aquele que entende que não sabe tudo, que reconhece que há sempre algo a mais para descobrir. E como isso começa? Com a curiosidade, com o desejo de aprender, de questionar o que já se sabe e de explorar o que ainda está oculto. Ao longo da vida, você pode ter sido elogiado por suas respostas, por seu conhecimento. Mas agora é hora de entender que a sabedoria vai além disso. Não se trata de ter uma solução para cada problema, mas de saber o que perguntar. As perguntas certas têm o poder de transformar sua vida, abrir portas para novas ideias, novas possibilidades e novas direções que você jamais imaginou. Perguntas provocam reflexão, movem o pensamento e despertam a verdadeira essência do saber. Lembre-se, quem tem todas as respostas pode até parecer seguro, mas aquele que faz as perguntas certas está sempre à frente. O questionador é aquele que desafia o status quo, que não se acomoda com o que já existe e que se lança na busca por algo maior. Você está preparado para começar a questionar? Para abandonar a segurança das respostas prontas e abrir-se para um novo mundo de possibilidades? Agora é o momento de deixar para trás a ilusão de que a sabedoria está em saber tudo. Ela está, na verdade, na coragem de admitir que você ainda tem muito a aprender, e essa é a maior força que alguém pode ter. Agora que você começou a perceber a ilusão de ter todas as respostas, é hora de dar o próximo passo, compreender o poder transformador das perguntas. Perguntas não são apenas ferramentas para buscar informação, elas são o ponto de partida para o crescimento, o aprendizado e a evolução pessoal. O sábio, acima de tudo, é aquele que entende o valor de questionar, porque sabe que a verdadeira sabedoria começa com a dúvida. Quantas vezes você se deparou com uma situação em que parecia não haver saída? Talvez tenha pensado que, se simplesmente soubesse a resposta, tudo se resolveria. Mas e se a solução não estivesse em uma resposta pronta, mas em uma nova pergunta que você ainda não fez? Uma pergunta que poderia mudar sua visão de mundo e trazer clareza para o que antes parecia confuso. A grande mudança começa quando deixamos de perguntar apenas como resolver isso, e começamos a perguntar por que isso aconteceu, ou o que eu posso aprender com essa experiência. As perguntas profundas têm o poder de mudar nosso olhar, nossa perspectiva. Elas abrem caminhos que antes não conseguíamos enxergar, levando-nos a encontrar soluções que jamais imaginaríamos. E essa é a verdadeira magia das perguntas certas, elas nos conduzem para além do óbvio. Pense em grandes descobertas da história. Cada uma delas começou com uma pergunta. Foi a curiosidade de alguém, a vontade de entender algo novo, que impulsionou essas mentes brilhantes a mudar o curso do mundo. Albert Einstein, por exemplo, não apenas buscou respostas para as leis do universo, ele fez perguntas que ninguém havia se atrevido a fazer antes. Ele sabia que, para ir além do conhecido, era preciso primeiro desafiar o que já estava estabelecido. O mesmo se aplica a você. As perguntas que você faz têm o poder de moldar a sua realidade. Perguntar é o que move o progresso, a transformação. E quando você aprende a fazer as perguntas certas, começa a ver o mundo de uma maneira completamente nova. Não se trata de ter todas as respostas na ponta da língua, mas de saber como iniciar o diálogo certo, como provocar as reflexões necessárias. Então, ao enfrentar um desafio, não busque apenas por respostas imediatas. Questione. Pergunte-se o que mais pode haver além do que você já conhece. Se algo está difícil de entender ou superar, mude sua pergunta. Talvez não seja como posso sair dessa situação, mas sim o que essa situação está tentando me ensinar.
A partir de hoje, adote essa postura curiosa. Faça perguntas que desafiem o comum, que provoquem novas maneiras de pensar. Lembre-se, as respostas que você busca só aparecerão quando as perguntas corretas forem feitas. Esse é o caminho para a verdadeira sabedoria, não através da certeza, mas através da curiosidade constante. À medida que você começa a questionar, uma nova dimensão de entendimento se abre diante de seus olhos. Fazer perguntas já é um passo importante, mas o verdadeiro poder surge quando você aprende a fazer as perguntas certas. Nem todas as perguntas nos levam a respostas reveladoras, mas as que são bem pensadas têm o poder de transformar nossa visão de mundo. Você já notou como algumas perguntas parecem ir direto ao ponto? Elas cortam a superficialidade e chegam ao cerne da questão. Esse é o tipo de pergunta que você deve buscar. Não se trata de quantidade, mas de profundidade. As perguntas certas não apenas te ajudam a entender uma situação, mas também revelam nuances que você antes não percebia. Elas te fazem repensar o que achava que sabia e estimulam uma compreensão muito mais rica e detalhada. Imagine uma situação comum, como um conflito no trabalho. A maioria das pessoas perguntaria: como posso resolver isso? Ou o que eu fiz de errado? No entanto, o verdadeiro sábio pergunta: o que está por trás desse conflito? Que fatores invisíveis estão alimentando essa situação? Ou o que isso revela sobre minha própria postura e como posso melhorar? Essas perguntas não buscam apenas respostas rápidas, mas sim uma compreensão mais ampla e transformadora. Quando você faz as perguntas certas, começa a enxergar o que antes estava oculto. As respostas, muitas vezes, são surpreendentes, pois revelam aspectos que você não considerava. Essa capacidade de fazer as perguntas certas é uma habilidade que se refina com o tempo, e, quanto mais você a desenvolve, mais perspicaz você se torna. Muitas das grandes figuras da história da humanidade sabiam como utilizar essa habilidade a seu favor. Sócrates, por exemplo, baseava toda a sua filosofia no questionamento. Ele acreditava que, ao fazer as perguntas certas, seus interlocutores chegariam a uma verdade mais profunda, descobrindo, por si mesmos, suas falácias e limitações de pensamento. Ele sabia que as perguntas certas não só desafiam os outros, mas também nos desafiam a repensar nossas próprias crenças. E é isso que você deve buscar em sua jornada. Não tenha medo de se questionar, de explorar as raízes de seus pensamentos e atitudes. Ao enfrentar um desafio, pergunte-se: será que estou vendo o quadro completo? O que eu poderia estar ignorando? Como posso abordar isso de uma maneira mais ampla e cuidadosa? Essas são as perguntas que irão te levar além da superfície e te darão o poder de resolver situações complexas de maneira mais sábia e eficaz. Fazer as perguntas certas não é apenas uma habilidade, é uma ferramenta poderosa que transforma sua maneira de pensar e agir. Ao dominar essa arte, você estará sempre um passo à frente, não apenas reagindo aos acontecimentos da vida, mas moldando seu próprio caminho com uma compreensão mais profunda e clara. Lembre-se, as perguntas certas podem mudar tudo. Elas são a chave para desbloquear um novo nível de sabedoria, autoconhecimento e percepção. Continue questionando, continue se desafiando, porque é nisso que a verdadeira sabedoria se encontra. À medida que você avança na jornada de fazer as perguntas certas, é crucial compreender o papel da humildade. A sabedoria genuína não pode florescer em um solo de arrogância ou presunção. Pelo contrário, ela cresce em um terreno de humildade, onde o indivíduo reconhece que, por mais que saiba, sempre haverá algo mais a aprender. Ser sábio não é ostentar o conhecimento, mas aceitar que há limites para o que se sabe. O verdadeiro sábio tem consciência de que suas perguntas refletem, muitas vezes, sua ignorância. E longe de enxergar isso como fraqueza, ele reconhece que essa vulnerabilidade é o que abre as portas para novas descobertas e oportunidades de crescimento. A humildade do sábio se revela na sua disposição em ouvir. Ao fazer uma pergunta, ele não está simplesmente esperando uma resposta que confirme o que já acredita saber, mas sim, está aberto a ser desafiado. Ele busca aprender com diferentes perspectivas, valorizando cada experiência e lição compartilhada. Ao invés de tentar provar que está certo, o sábio prefere explorar o desconhecido, reconhecendo que até as respostas mais bem fundamentadas podem ser temporárias e sujeitas à mudança. E por que isso é tão importante?
Porque a vida é dinâmica. O que acreditamos ser verdade hoje pode se transformar em dúvida amanhã. E aquele que se apega às certezas, sem se permitir questionar, acaba se tornando inflexível, fechado para o que a vida tem a oferecer. Já o sábio, com sua humildade, se mantém maleável, adaptável, pronto para mudar quando necessário. Um grande exemplo dessa humildade na sabedoria vem de Isaac Newton, que, apesar de suas brilhantes descobertas, reconhecia que estava apenas descobrindo o oceano do conhecimento e que ainda havia muito a ser desvendado. Ao contrário de ver suas realizações como o ápice do saber, ele as via como degraus em uma escada infinita de aprendizado. Newton sabia que sua curiosidade e questionamentos eram parte de algo maior e que a verdadeira grandeza reside em continuar a explorar, não em reivindicar conhecimento absoluto. Essa humildade também está presente em você. Cada vez que você faz uma pergunta, reconhece que existe algo que ainda não sabe, e isso é o que te impulsiona adiante. Quando você se abre para aprender, seja com experiências, livros ou com as pessoas ao seu redor, você cresce. O sábio não é aquele que se isola em seu próprio conhecimento, mas aquele que busca a sabedoria coletiva, entendendo que todos têm algo a ensinar. Então, cultive essa humildade em sua jornada. Quando estiver diante de um problema ou desafio, não se apresse em procurar uma resposta rápida. Ao invés disso, pergunte-se: o que mais eu posso aprender com isso? Quem pode me trazer uma nova perspectiva? De que maneira estou sendo desafiado a crescer? Essas perguntas não só demonstram sua abertura ao aprendizado, mas também mostram sua força interior ao admitir que o desconhecido é vasto, e isso é algo a ser celebrado. Aceitar que não se sabe tudo é libertador. É o que te dá a liberdade para continuar aprendendo, explorando e crescendo, sem os fardos da certeza rígida. O sábio é, antes de tudo, um aprendiz, e essa humildade é o que o torna verdadeiramente grande. Agora que você entendeu o valor das perguntas e a humildade necessária para continuar aprendendo, é hora de reconhecer uma verdade fundamental: a busca pela sabedoria não tem fim. Ela não é um destino, mas uma jornada contínua, repleta de descobertas, reflexões e transformações. O erro que muitas pessoas cometem é acreditar que um dia chegarão ao ponto em que saberão tudo o que precisam. Esse é um engano perigoso, pois o conhecimento é vasto e em constante evolução. O verdadeiro sábio sabe que a vida é uma escola interminável, onde cada experiência oferece uma nova lição, e cada desafio traz uma nova oportunidade de crescimento. A ideia de que sempre há algo mais a aprender não deve ser vista como desmotivadora, mas como uma fonte de inspiração. Pense nisso. Se houvesse um ponto final no aprendizado, onde estaria a emoção de continuar explorando? Onde estariam as surpresas, os novos entendimentos que dão sentido à nossa caminhada? A beleza da sabedoria está exatamente no fato de que ela nunca se esgota. Cada vez que você acredita ter compreendido algo por completo, a vida apresenta uma nova camada, um novo ângulo, revelando que há sempre mais a ser descoberto. Essa jornada infinita exige uma postura constante de curiosidade. Isso significa que, mesmo quando você domina um assunto ou acha que compreendeu uma situação, ainda há espaço para questionar. Pergunte-se: o que mais posso descobrir? Existe outra forma de enxergar isso? Como posso aplicar o que aprendi de maneiras que ainda não explorei? Essas perguntas manterão sua mente aberta e sua sabedoria em crescimento constante. Grandes pensadores, inventores e líderes nunca pararam de buscar o conhecimento. Leonardo da Vinci, uma das mentes mais brilhantes da história, era conhecido por sua curiosidade insaciável. Ele não se contentava em saber apenas sobre arte, explorava ciências, anatomia, matemática e qualquer outra área que despertasse seu interesse. Sua vida inteira foi marcada pela busca contínua por novas descobertas, sempre movido por perguntas. Da Vinci nunca parou de aprender, e isso é o que o tornou verdadeiramente grande. Da mesma forma, você deve se ver como um eterno aprendiz. Em cada fase da vida, novas perguntas surgirão, novas experiências trarão lições inesperadas, e a sabedoria acumulada ao longo do tempo será sempre um trampolim para novos horizontes. Não importa quantas respostas você encontre, sempre haverá perguntas para te desafiar e expandir sua compreensão do mundo. Essa jornada infinita, no entanto, não é uma corrida. Não se trata de acumular conhecimento de forma frenética, mas de saborear cada descoberta, cada novo entendimento.
A sabedoria se constrói com paciência, com abertura para aprender de cada situação, seja ela grandiosa ou pequena. Às vezes, as lições mais valiosas vêm dos momentos mais simples, quando estamos atentos o suficiente para reconhecer o que a vida está tentando nos ensinar. E é por isso que, ao final de cada ciclo, a verdadeira sabedoria não se encontra nas respostas acumuladas, mas na disposição de continuar perguntando. O sábio sabe que, por mais que avance, sempre estará no início de uma nova fase de aprendizado. E essa é a verdadeira essência da sabedoria, reconhecer que nunca se sabe tudo, mas estar sempre disposto a aprender mais. Então, continue nessa jornada. Mantenha sua mente e seu coração abertos para as perguntas que ainda virão. A sabedoria é infinita, e o caminho do aprendizado é eterno. Que essa busca constante por conhecimento seja sua maior fonte de inspiração, crescimento e realização.